1 Samuel 17:47. Porque a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Será que você poderia dizer comigo agora: a batalha é do Senhor? A batalha é do Senhor. Quando a gente repete as coisas, a gente memoriza. Quando a gente memoriza, a gente guarda. E quando a gente guarda, no momento oportuno, o Espírito Santo ele nos faz recordar daquilo. E é naquele momento de enfrentamento que a nossa fé ela é fortalecida. Quando você se deparar com as dificuldades, você vai se lembrar disso. A batalha é do Senhor. Aí você vai dizer: Senhor, então a responsabilidade é tua. Eu não preciso ficar ansiosa, perturbada, desesperada. Eu não vou morrer nesse negócio, porque a batalha é tua. Aleluia. Aleluia. Davi, ele não se desesperou diante do gigante, porque ele disse: a batalha é do Senhor, então eu estou tranquilo. Oh, glória a Deus. Abacuque, certa vez, ele olhou para o exército babilônio, as dificuldades que viriam pela frente, que ele sabia que viriam dias maus sobre a nação. E ele disse assim: portanto, esperarei tranquilo, o dia da desgraça sobre os meus inimigos, ou o dia da justiça de Deus sobre os meus inimigos. Esperarei tranquilo. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, minha amada, teu pai está cuidando. Teu pai está cuidando. Teu pai é o general. Teu pai está na frente. Teu pai, ele colocou você nessa batalha, não foi para você morrer. Ele cuida, ele ama, ele zela. Ele tem cuidado, ele providencia as armas, as estratégias e cada detalhe. Descansa, descansa. Deus manda dizer a você nessa manhã: descansa no Senhor. Aquieta esse teu coração. O tema de hoje da mensagem é: a guerra não é contra você, é contra o que você carrega. Você já se perguntou alguma vez: Deus, por que parece que as coisas para mim são tão mais intensas? Os ataques são tão fortes. Eu já estou cansado, Deus, de lutar, porque tudo que é tão difícil para mim. Veja, a história de Davi e Golias, no qual eu li aqui a palavra de Deus, é uma história bastante conhecida. Um menino lutando contra um gigante. Um gigante que era bem preparado, experimentado de guerra, que tinha uma armadura e armas poderosas. Um gigante que desafiava o povo de Israel e colocava medo a todos. Mas tem um ponto aqui nessa mensagem que muito me chamou a atenção. Já que a palavra de Deus ela é assim: você pode pregar a mesma história milhares de vezes, mas sempre terão novas revelações sobre coisas específicas que Deus quer falar a seu povo. E o que me chama a atenção nessa palavra é que nessa guerra aqui, Golias ele não se preocupou com o menino Davi, porque o menino Davi não punha medo a ninguém. O menino Davi era frágil, era pequeno. Ele não sabia lutar, ele não tinha uma armadura forte, resistente, ele não tinha armas também, ele não sabia manusear espadas nem arco. Então Golias, ele não tinha nenhum interesse no menino Davi. Ele tinha interesse no que Davi carregava. Ele tinha interesse no que estava lá dentro de Davi. E eu quero aqui chamar a sua atenção, meu amado, minha amada, para que você olhe para você da mesma forma. Porque talvez a guerra também não seja contra você. A guerra é contra o que Deus decidiu fazer através de você. Então Satanás, quando ele olha para você, ele não olha para você como uma pessoa comum. Ele não se levanta para te parar como ele tem interesse de levantar para parar uma pessoa comum. Ele não olha para mim, Clarissa, e não me vê como uma mulher comum.
Ele me vê como uma parte importante do plano de Deus para essa geração, para este momento. Então é por isso que Satanás, quando ele olha para mim, ele corre e vai fazer reuniões no inferno. Porque aí ele precisa criar estratégias para me fazer parar, para me matar. Porque este é o ministério de Satanás, é matar, é roubar e é destruir. Então, minha amada, meu amado, se você aqui que está me assistindo, você que está me ouvindo, se você já pensou em desistir, essa palavra é para você. Porque quando Deus levanta alguém com propósito, o diabo ele tenta parar antes do propósito se concretizar. E entenda, o ataque que você sofre, escuta isso aqui, meu amado. Aumenta o som aí do teu rádio, por favor, para você ouvir direitinho. Aumentou? Prestou atenção? O ataque que você sofre é a confirmação do chamado que você carrega. É a confirmação do teu chamado. Talvez você diga, que chamado, que eu nem tô como Deus gostaria que eu estivesse. Eu tenho corrido do chamado. E Satanás, ele sabe, ele vê tudo. Mas ele sabe porque ele é inteligente e ele também tem poder. Um poder que é 100% limitado por Deus. Mas ele tem poder, ele tem inteligência, ele tem sabedoria, ele acompanha tudo. E ele sabe o teu chamado. Ele sabe o que Deus pode fazer através de você. E aí, amado, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar lá quieto, só esperando? Não. Ele vai atacar. Ele vai enfrentar. Ele vai querer ver você o tempo todo desanimada, triste, pelo canto, inquieta, agoniada, ansiosa, depressiva. Porque é assim, é isso que ele quer fazer. Ele quer adoecer você, porque sabe que você doente, você vai ficar aí inutilizado, inutilizada. Aleluia, aleluia. É o tamanho do que você carrega. É exatamente isso que aconteceu quando nós chegamos aqui à história de Davi e Golias. Entenda aqui a história. Veja, a guerra não é contra você, é contra o que você carrega. O povo de Israel estava vivendo ali um momento muito crítico. Os filisteus, Golias, o gigante, era filisteu. Os filisteus eram o povo mais forte naquela época, militarmente falando. Eles tinham armas, tinham um exército organizado, toda a tecnologia da época em se falando e se tratando de armamento, de proteção. O exército filisteu era muito forte. Israel não. Israel tinha um exército frágil. Tinha um exército instável, podemos dizer assim. E se perdessem aquela guerra, eles virariam servos dos filisteus. E agora Golias ele lança um desafio. Porque nesse momento aqui, isso era algo que costumava acontecer, se chamava uma guerra representativa. O que é isso? Para que a guerra não acontecesse com todos os soldados, um se levantava e chamava para lutar um contra o outro. E era o que Golias estava fazendo. Ele estava propondo esta guerra. É como se ele dissesse assim, olha, venham lutar comigo, um homem, se vocês ganham, os filisteus são seus escravos. Se vocês perdem, vocês são escravos nossos. E ele queria aquilo porque Satanás ele tem um interesse sempre de tomar o povo de Deus.
E aquilo iria definir o futuro da nação de Israel. Conta a Bíblia que ele gritava por 40 dias. Dê-me um homem aqui. Eu desafio. Não tem um homem nesse exército. E ninguém reagia, ninguém. Estava todo mundo aprisionado pelo medo. Até que chega um menino. Até que chega um menino pastor de ovelhas. Davi. Meu Deus, que ataque desproporcional. Como pode? A gente vê que até nas lutas, né? Nas lutas existem os pesos. Tem o peso pena, tem o peso... Tem o nome as classificações, né? Você tem que ter aquele peso para que a luta fique proporcional. Quem tem 60 quilos tem que lutar com uma pessoa de 60 quilos ou próximo a isso. Quem tem 80 quilos tem que lutar com uma pessoa que tenha, em média, 80 quilos para se preservar o princípio da proporcionalidade. A guerra tem que ser proporcional, senão ela não faz sentido nenhum. Mas aqui era uma guerra completamente desproporcional. Como acontece com você? Você é tão pequenininho, você é frágil. E Satanás, poderoso, inteligente, estratégico, oportunista. Era o que acontecia aqui com Davi. Davi que foi entregar o lanche dos seus irmãos. Davi que a aparência dele não transmitia ameaça nenhuma, não fazia sentido nenhum Golias perder tempo com ele. Aí deixa eu falar aqui uma coisa para você, pega essa palavra. O ataque não é proporcional, é desproporcional mesmo, mas sabe por quê? Porque o propósito que Deus tem com você é grande. Satanás, ele não enxerga você pequenininho como você se enxerga, não. Ele enxerga você grande, então a fúria vai ser grande. O ataque muitas vezes vai ser desproporcional mesmo. Quando Davi decide agora enfrentar o gigante, o texto diz que Golias olha para ele, despreza ele e zomba dele. Sabe por quê? Porque agora tinha alguém disposto a reagir. E o inimigo, ele sempre fica louco, furioso, quando alguém decide se levantar. Minha amada, você que decidiu se levantar, tomou uma atitude e disse, a partir de hoje vai ser assim. O inimigo vai reagir. Algumas vezes vai parecer que a luta é injusta, é desproporcional mesmo. É um gigante de quase 3 metros contra um adolescente. Mas o tamanho do ataque, do enfrentamento, o tamanho do inimigo revela o tamanho do teu chamado. E você não pode esquecer disso. É porque o menino Davi, ele carregava um negócio. Ele carregava um negócio que o inferno já tinha percebido. Ele não era só um menino, ele não era só um pastor de ovelhas. Ele era o próximo rei. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa eu aplicar isso aqui à minha vida e à tua. Às vezes você pergunta, por que a pressão que eu sofro, por que as cobranças que me trazem ou que me fazem é maior do que a dos outros? Eu respondo a você, é propósito. É o propósito. É o propósito. É o reflexo do tamanho daquilo que Deus quer fazer através de você, por você e para você. Quando Golias se levantou ali, existia principados e potestades atuando por intermédio de Golias. Quando o menino Davi chega, o mundo espiritual sabia que ele seria o rei. E deixa eu falar aqui outra verdade espiritual para você. O inimigo quer parar o que Deus vai fazer através de você. Será que você pode dizer isso para você não esquecer? Bora repetir, porque eu também preciso repetir isso. O inimigo quer parar o que Deus quer fazer através de mim.
Ou vamos melhorar o que Deus quer fazer, não o que Deus vai fazer? Vamos falar de novo. O inimigo quer parar o que Deus vai fazer através de mim. O inimigo quer parar o que Deus vai fazer através de mim. O inimigo quer parar o que Deus vai fazer através de mim. E aqui está a parte mais profunda da história. Presta atenção, não perde a visão não. Fica aqui comigo. Os irmãos que estão no canal do YouTube vão aqui interagindo, clica no coraçãozinho, compartilhando a live. Eu não pedi para compartilhar hoje, acabei me esquecendo, mas vai compartilhando, levando esta palavra. Vai também colocando aqui seu pedido de oração, porque às 9h15 nós vamos orar. Vamos falar com Jesus juntos, tá? Mas enquanto isso, Deus está falando conosco aqui na sua palavra. Eu estou ao vivo na 88.1 FM, na Rádio Novas de Paz. E estou ao vivo também no canal Rádio Novas de Paz no YouTube. Nós dizemos aqui, o povo está escrevendo. O inimigo quer parar o que Deus vai fazer através de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Golias, ele não tinha interesse nenhum no menino Davi, pelo menino Davi. O que ele queria realmente era matar o futuro que Davi carregava. Lá em 1 Samuel, no 17:44, a gente vê as intimidações. Golias intimidando. Golias intimidando. E agora, quando ele olha para o menino Davi, ele vê alguém se levantando, alguém tomando posição, e isso incomoda Golias. Isso incomoda também o mundo espiritual, tudo que estava no invisível. Se Davi morresse, Israel perderia a batalha. Se Israel perdesse, viraria servo dos filisteus. Ou seja, matar aquele menino agora, matar Davi, significava escravizar Israel, impedir a libertação da nação. Então perceba aqui, Golias não estava querendo matar um menino. Ele queria travar o futuro de um povo inteiro. E no capítulo anterior, que antecede essa passagem aqui, nós vemos que Davi, ele já tinha sido ungido como rei. Davi, ele já carregava a unção de rei. Ele já sabia que o seu destino seria governar Israel. E se ele morresse ali, os planos de Deus seriam frustrados pela primeira vez na história da humanidade. Não haveria o cumprimento das promessas. Você está percebendo a dimensão? Golias não sabia disso conscientemente, não. Mas espiritualmente o ataque era contra isso. Então ele precisava matar o menino. Ele precisava parar aquele plano de Deus. E é exatamente isso que acontece. É exatamente assim que o inimigo age até hoje. Ele não te ataca porque ele te odeia. Ele odeia você por si só, não. Ele te ataca, ele ataca você porque ele sabe que se você parar ou se ele te parar, muita coisa vai parar junto. Ah, você não entendeu. Satanás, ele te ataca porque ele sabe que se você parar, muita coisa vai parar junto. Então, você não pode parar. Você não pode parar. Se você desiste, sua casa perde. Se você desiste, seus filhos perdem. Se você desiste, esta geração para a qual você foi chamado, esta geração perde. Então, você não pode parar. Porque pessoas que seriam evangelizadas, alcançadas, tocadas, inspiradas por você, essas pessoas vão perder também. Por isso que vem os ataques. O ataque vem na mente. O ataque vem no cansaço. O ataque vem na sua autoestima. O ataque vem nas suas emoções. Porque se hoje Satanás, ele não pode te matar fisicamente, ele tenta te paralisar, emocionalmente. Porque você ficando paralisado emocionalmente, você não consegue avançar. Lá em Efésios, no capítulo 6, e o versículo de número 12, diz que a nossa luta
não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmã Clarissa, por que você leu esse versículo? O que esse versículo tem a ver? Deixa eu contar aqui para você. Paulo, ele está falando para os cristãos que também estavam enfrentando as batalhas, enfrentando as perseguições, os ataques daquele tempo. E ele está dizendo assim, ó, você está achando que os problemas que vocês estão enfrentando aqui são pessoas? Por que você está com raiva das pessoas? Por que você está com raiva dos inimigos? Por que você está com raiva de Maria, de Cicrano, de fulano? Por que você está com raiva de José, de Francisco, de João, que te persegue, que te calunia? Por que você está com raiva da Joana, da Bárbara, da Francisca? Por que você está... Ele tira esses nomes todos e diz assim, você não fica com raiva de pessoas, não. Você fica achando o tempo todo que o problema são pessoas, mas a guerra é espiritual. Muitas vezes a gente fica com raiva. Fica com raiva dos governantes, fica com raiva de juízes poderosos lá do STF. Eita, meu Deus. São cavalos do inimigo. São pessoas usadas, então eu não posso ter raiva das pessoas. Eu tenho que direcionar toda a minha indignação para quem está por trás delas. Aleluia. Aleluia. Então não adianta. Uma vez alguém me perguntou assim, rapaz, é pecado a gente orar para matar, para Deus matar um certo poderoso? Disse o nome. Você já deve estar imaginando quem que eu estou falando. Na hora eu confesso que eu fiquei chocada. Disse, irmão, não é bom a gente orar pelo mal não, para o mal de ninguém não. Ore para Deus fazer justiça. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, sabe o que acontece? Escuta isso aqui. Se aquela pessoa morrer, daqui a pouco se levanta outra. Se levanta outra. Porque o diabo, ele não cansa. E é por isso que eu não preciso canalizar minha indignação para certas pessoas. Eu estou falando do poderoso. Mas vamos falar dos poderosos mais próximos, pessoas que têm influência sobre nós, pessoas na igreja até, na família, quem sabe. São pessoas que trabalham constantemente para nos parar, para nos destruir. Será que esse sentimento nasceu delas naturalmente, espontaneamente? Será que um dia elas acordaram assim e disseram, eu quero parar, Clarissa? Não! Entenda que por trás de tudo isso existem principados e potestades. O problema não são as pessoas. A guerra é espiritual. E isso aqui está explícito nessa passagem. Não era uma luta de um gigante contra o menino. Era o propósito de Deus contra a tentativa do inimigo de travar Israel. E às vezes você fica aí se atrapalhando, achando que, é alguém me perseguindo. É porque me odeia. Por que me odeia? É porque eu tenho as coisas. É porque eu tenho um casamento bom e aquilo gera inveja. É porque é tanta coisa, eu não sei. E fica fantasiando histórias. Aí Paulo diz, o problema não é quem te persegue, quem fala mal. É o inferno que está se utilizando daquela pessoa para impedir o propósito. Então, meu amado, minha amada, sabendo disso, atento a isso, eu finalizo essa mensagem já para nós orarmos. Quem carrega propósito não foge, enfrenta. Você está fugindo? Você está fugindo do propósito que Deus tem para você? Você está escondendo? Você está adiando? Como está a sua vida? Como está a sua disciplina espiritual? Como está você hoje? Entregue às distrações desse mundo? Talvez você responda, irmã Clarissa, eu estou até bem, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não roubo ninguém, então eu estou bem.
E eu pergunto, será que é só isso que Deus ele quer de você? Será que é só isso necessário para que esse propósito se cumpra? Será que você vai ficar entre os acovardados do exército de Israel, ouvindo os gigantes desse mundo desafiarem o povo de Deus, e você vai continuar lá sem tomar uma posição? Escuta essa cobrança de Deus a você nessa manhã. Quem carrega propósito, e você sabe que você carrega um propósito, não foge. Se reveste. Busca intimidade com Deus. Confia no Deus da guerra. E Deus, ele chama você, ele convida você também a tomar essa posição. Você que está fugindo. Você que está aí no seu lugar confortável, acomodado e achando que está tudo bem. Deus diz nessa manhã, não está tudo bem. Eu quero mais. Eu tenho pressa nos planos que eu tenho para você. Eu quero te usar poderosamente. Eu quero te revestir para você enfrentar os gigantes, os Golias desta terra. Não basta apenas as justificativas que você tem dado. Davi, ele não chegou e apresentou justificativas, não. Ele poderia ter dito, olha, quando eu ficar mais velho e entender um pouco de guerra, talvez eu enfrente esse gigante. Quando eu tiver uma armadura como a dos meus irmãos, quando eu souber manusear uma espada, eu enfrento esse gigante. Não. Davi, ele não esperou ficar mais experiente. Davi, ele não esperou também alguém mais experiente no lugar dele, não. Davi simplesmente confiou. Ele simplesmente acreditou. Ele tinha posicionamento, porque ele olhava para ele e ele via Deus nele, ele não via o tamanho dele, ele via o tamanho do Deus a que ele servia. Amado, amada, talvez você esteja aí estagnado, parado nessas batalhas, porque você olha para você mesmo e você só se enxerga desse tamaninho pequenininho, porque você olha com seus olhos carnais, porque você tem insistido em olhar para você com os olhos da tua carne que a terra há de comer. Começa a olhar para você do tamanho que Deus, ele planejou, ele te fez, ele te chamou, ele colocou propósitos em você. Então você é grande, você é capaz, você vai enfrentar, você vai conseguir, você só precisa se posicionar. Davi, ele sabia e ele disse assim, olha, se Deus, ele me ungiu, ele vai me sustentar. Se Deus, ele me chamou, ele vai arcar com as consequências. Se ele está mandando eu ir, eu vou. Então para de fugir dos confrontos. Para de fugir dos confrontos. Deus te chamou para ser um solucionador de problemas. Então muitas vezes os problemas chegam para nós, nós corremos. E Deus te chamou para você se levantar, enfrentar e dizer assim, olha, problema, você agora tem um problema maior ainda. Porque eu te lancei nas mãos de Deus. Nós já vamos orar. Talvez você esteja achando que o inferno está exagerando contra você. Mas talvez o inferno está apenas respondendo. Respondendo com fúria ao que Deus colocou dentro de você. Sinta-se importante. Sinta-se especial nesta manhã. Sinta-se incomum. Sinta-se apontado pelo dedo santo de Deus, porque ele apontou para você e ele disse, é meu, é minha. Eu chamei, eu escolhi. Aleluia. A guerra não é contra você, é contra o que você carrega. E se a luta aumentou, se a fúria, se os ataques, se o levante, se os enfrentamentos aumentaram, não recue. Deus está dizendo, posicione-se. Posicione-se. Aleluia. Porque quem carrega propósito não morre na batalha. Não morre no vale. Quem carrega propósito canta vitória. Quem carrega propósito é atacado, é ferido algumas vezes, é alvo de perseguições, de calúnias, sim. Mas louve a Deus por tudo isso. É o peso de tudo que você carrega.
Satanás não está preocupado com você por si só. Satanás está preocupado com o propósito que há em você. Assim como Golias não estava preocupado com o menino Davi, pastor de ovelhas. Ele estava preocupado com o propósito de Davi, com o propósito de uma nação. Ele estava preocupado com o plano que Deus tinha para cumprir através de Davi. Então, se você sabe que Deus tem coisas a fazer através de você, não se preocupe com o que há de vir, com as coisas que estão vindo. Quem sabe hoje você acordou triste por conta de um enfrentamento, de um problema, de um ataque. Mas Deus está dizendo a você, minha filha, se alegra. Se alegra porque você tem sido alvo. E ser alvo não é fácil. E você tem sido alvo por conta do propósito. Você tem sido alvo porque você é escolhida. Mas o meu amor por você te protege, te fortalece, te dá graça. O meu amor que foi provado naquele sacrifício de cruz, lá no Calvário, ele te capacita, ele te dá unção que é para você desenvolver o propósito.